Já se perguntou o motivo de a ansiedade parecer uma companheira constante em sua vida? Antípatro de Tarso, renomado filósofo estoico, nos mostra que a origem de nossa inquietude frequentemente reside na forma como interpretamos o mundo ao nosso redor. Ele nos convida a refletir: o que está sob nosso controle e o que não está? Essa pergunta simples, mas profunda, pode ser a chave para desvendar o mistério da ansiedade. Neste vídeo, vamos explorar juntos como a filosofia estoica pode nos ajudar a mudar nossa perspectiva e, consequentemente, reduzir a ansiedade que nos persegue. A ansiedade é um sentimento comum em um mundo repleto de incertezas. Muitas vezes, nos sentimos sobrecarregados por preocupações sobre o futuro ou arrependimentos sobre o passado. A boa notícia é que, segundo os estoicos, temos o poder de mudar nossa maneira de ver as coisas. A filosofia estoica nos ensina a focar no que realmente podemos controlar, nossas reações e escolhas. Ao fazer isso, podemos encontrar uma paz interior que nos permite enfrentar os desafios da vida com mais tranquilidade. Neste vídeo, vamos discutir como a prática estoica pode ser aplicada no dia a dia para aliviar a ansiedade. Você vai aprender técnicas simples que o ajudarão a tomar as rédeas de suas emoções. Vamos falar sobre a importância da aceitação e como ela pode ser libertadora. Aceitar o que não podemos mudar nos permite desviar nossa energia para aquilo que realmente importa, levando a uma vida mais equilibrada e serena. Além disso, abordaremos a ideia de que a ansiedade, muitas vezes, surge da nossa luta contra a realidade. A filosofia estoica nos ensina que a resistência ao que é inevitável só aumenta nosso sofrimento. Ao abraçar a realidade como ela é, conseguimos cultivar uma atitude de resiliência e serenidade. Você verá como pequenas mudanças de pensamento podem fazer uma grande diferença na maneira como você lida com a ansiedade. Prepare-se para explorar as ferramentas que a filosofia estoica nos oferece. Juntos, vamos descobrir como adotar uma mentalidade mais racional e tranquila pode transformar sua vida. Aprender a reconhecer e soltar aquilo que está fora de nosso controle é um passo fundamental para alcançar uma vida mais plena. Ao final deste vídeo, você estará mais preparado para enfrentar suas ansiedades com uma nova perspectiva e, quem sabe, até mesmo encontrar a paz que tanto busca. Então, vamos embarcar nessa jornada de autoconhecimento e transformação, armados com a sabedoria dos antigos estoicos. A mudança começa agora. O estoicismo, uma escola filosófica que surgiu na Grécia Antiga, tem suas raízes no século III a.C. Fundado por Zenão de Cítio, essa filosofia buscava oferecer um caminho para a virtude e a felicidade através da razão. Ao longo dos séculos, pensadores como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio expandiram e refinam seus ensinamentos, trazendo uma abordagem prática para lidar com as dificuldades da vida. Sêneca, um estadista e dramaturgo, enfatizou a importância da reflexão e do autoconhecimento, enquanto Epicteto, um ex-escravo, focou na liberdade interna que todos podem conquistar ao aceitar o que não podem controlar. Marco Aurélio, um imperador e filósofo, escreveu suas meditações pessoais oferecendo conselhos sobre como viver com integridade e enfrentar os desafios com coragem. Nos dias atuais, a relevância do estoicismo se torna cada vez mais evidente em um mundo repleto de incertezas e desafios. As pessoas enfrentam estresse, ansiedade e pressões constantes, impulsionadas por fatores como a tecnologia, a velocidade da informação e as exigências sociais. Em meio a esse turbilhão, os princípios estoicos oferecem um alicerce sólido para lidar com as adversidades. Por exemplo, a ideia de que não temos controle sobre eventos externos, mas podemos escolher nossas reações a eles, se torna uma ferramenta valiosa para quem lida com a ansiedade. Ao invés de se deixar dominar pelo medo do futuro ou pelas expectativas dos outros, podemos focar no que realmente podemos influenciar: nossas atitudes e respostas. Um dos conceitos centrais do estoicismo é a dicotomia do controle, que nos ensina a distinguir entre aquilo que está sob nosso controle e aquilo que não está.
Essa distinção é fundamental para cultivarmos uma vida mais serena e equilibrada. Quando nos deparamos com situações que nos causam ansiedade, como um exame importante, uma apresentação no trabalho ou um conflito pessoal, a primeira pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: o que eu realmente posso controlar aqui? Muitas vezes, percebemos que não temos poder sobre o resultado, mas podemos controlar nossos esforços, nossa preparação e a maneira como reagimos ao resultado, independentemente de ser positivo ou negativo. Essa mudança de foco pode aliviar a pressão que sentimos e nos permitir agir com mais clareza e determinação. Além disso, ao aplicarmos a dicotomia do controle em nossas vidas diárias, começamos a desenvolver uma resiliência que nos protege contra as tempestades emocionais. Em vez de perdermos tempo e energia nos preocupando com o que não podemos mudar, podemos investir nosso esforço em áreas onde nossa ação pode realmente fazer a diferença. Isso não significa que devemos ser insensíveis ou indiferentes ao que acontece ao nosso redor, mas sim que devemos aceitar a realidade como ela é e aprender a navegar por ela com sabedoria. Nesse sentido, o estoicismo nos convida a adotar uma perspectiva mais ampla sobre a vida. Ele nos ensina que a felicidade não está na ausência de problemas, mas na maneira como escolhemos enfrentá-los. Ao cultivarmos a virtude, a justiça e a sabedoria, podemos encontrar significado e propósito, mesmo nas situações mais desafiadoras. O estoicismo não é uma filosofia de resignação, mas um convite à ação consciente e à transformação pessoal. A prática da gratidão, por exemplo, é um princípio que se alinha perfeitamente com os ensinamentos estoicos. Quando nos concentramos no que temos e nas oportunidades que a vida nos oferece, em vez de lamentar o que nos falta ou o que poderia ter sido, começamos a construir uma mentalidade positiva que contrabalança a ansiedade. Essa prática simples pode nos ajudar a redirecionar nosso foco e a ver o mundo com novos olhos, permitindo-nos apreciar os pequenos momentos e as conquistas diárias. Outro aspecto importante do estoicismo, que pode ser aplicado ao enfrentamento da ansiedade, é a reflexão sobre a impermanência. A filosofia estoica nos lembra que tudo é transitório, incluindo nossas preocupações e medos. Ao aceitarmos que a vida é cheia de altos e baixos, podemos nos libertar da pressão de buscar a perfeição ou de evitar completamente o desconforto. Essa aceitação nos ajuda a viver de maneira mais autêntica e a abraçar a incerteza como parte da experiência humana. Por fim, o estoicismo nos oferece um conjunto de ferramentas práticas para gerenciar a ansiedade e cultivar a serenidade em nossas vidas. Através da meditação, da autoanálise e da prática do desapego, podemos nos distanciar da turbulência emocional e encontrar um espaço interior onde a paz pode prosperar. O objetivo não é eliminar a ansiedade completamente, mas sim aprender a conviver com ela de uma maneira saudável, reconhecendo-a como um sinal de que estamos vivos e envolvidos com o mundo ao nosso redor. Assim, ao explorarmos a conexão entre os ensinamentos dos antigos estoicos e os desafios contemporâneos que enfrentamos, percebemos que essa filosofia não é apenas relevante, mas essencial para navegar pelas complexidades da vida moderna. O estoicismo nos convida a olhar para dentro e a encontrar força em nossos próprios recursos, proporcionando uma base sólida sobre a qual podemos construir uma vida mais plena e equilibrada. Ao aplicarmos os princípios estoicos, podemos não apenas enfrentar a ansiedade, mas também transformá-la em uma oportunidade de crescimento e autodescoberta. Portanto, ao refletirmos sobre por que estamos sempre ansiosos, é fundamental lembrar que temos a capacidade de mudar nossa perspectiva e, consequentemente, nossa experiência de vida. Vivemos em um mundo repleto de incertezas e desafios, e a ansiedade frequentemente se torna uma companheira indesejada em nossa jornada. A busca por respostas para a pergunta "por que você está sempre ansioso?" nos leva a refletir sobre a maneira como encaramos a vida e suas adversidades. Um dos caminhos que podemos explorar para aliviar essa ansiedade é o estoicismo, uma filosofia que nos ensina a valorizar a virtude e a sabedoria
como ferramentas essenciais para enfrentar os desafios diários. A importância da virtude e da sabedoria é um pilar fundamental do pensamento estoico. Os estoicos acreditavam que a verdadeira felicidade e tranquilidade vem de dentro. Para eles, a virtude é o bem supremo, e viver de acordo com ela é a chave para uma vida plena. A virtude implica em agir de maneira justa, corajosa, temperante e sábia. Quando cultivamos essas qualidades, nos tornamos mais resilientes frente às dificuldades, pois nossa paz de espírito não é afetada por fatores externos, mas sim por nossa própria maneira de pensar e agir. Imagine-se em uma situação estressante no trabalho, onde prazos apertados e cobranças constantes parecem dominar seu dia. A pressão pode facilmente levar à ansiedade, mas se você se lembrar da importância da virtude, poderá lidar com essa situação de uma maneira mais equilibrada. Em vez de se deixar levar pelo estresse, você pode optar por agir com sabedoria, priorizando as tarefas mais importantes e mantendo a calma diante da pressão. Essa abordagem não apenas ajuda a reduzir a ansiedade, mas também melhora sua performance, pois você se concentra no que realmente importa, sem se perder em preocupações desnecessárias. Outro exemplo prático pode ser encontrado em conflitos pessoais. Muitas vezes nos vemos envolvidos em desavenças que geram angústia e desconforto. Aqui a virtude da temperança se torna essencial. Em vez de reagir impulsivamente, permitindo que a raiva ou a frustração nos dominem, podemos cultivar a paciência e a compreensão. Ao fazermos isso, não só evitamos a escalada do conflito, mas também criamos um espaço para o diálogo e a reconciliação. Essa prática de agir com virtude não só traz paz interior, mas também fortalece nossos relacionamentos. Os filósofos estoicos, como Sêneca e Epicteto, enfatizavam que a virtude é uma escolha diária. Eles nos lembravam que muitas das coisas que nos causam ansiedade estão além do nosso controle. Mas a maneira como respondemos a essas situações está totalmente em nossas mãos. Ao adotar uma perspectiva estoica, podemos transformar a maneira como encaramos nossos problemas. Em vez de nos sentirmos impotentes diante das adversidades, podemos ver cada desafio como uma oportunidade de praticar a virtude e crescer como indivíduos. Refletindo sobre a prática estoica, podemos entender que seus ensinamentos são extremamente relevantes para os dias atuais. Em um mundo que muitas vezes nos pressiona a buscar validação externa, o estoicismo nos convida a olhar para dentro de nós mesmos e a encontrar a verdadeira paz na virtude. Essa jornada não é fácil e exige disciplina, mas os benefícios são tangíveis. Quando cultivamos a sabedoria e a virtude, não apenas nos tornamos mais resilientes, mas também inspiramos aqueles ao nosso redor a seguir o mesmo caminho. Estoicismo nos ensina que a vida é cheia de altos e baixos, mas nossa resposta a essas experiências é o que realmente conta. A ansiedade pode ser vista como um sinal de que estamos nos permitindo ser arrastados por forças externas. Quando mudamos nosso foco para a virtude, começamos a perceber que temos o poder de moldar nossa realidade e que a paz interior é uma escolha que podemos fazer todos os dias. Portanto, ao lidarmos com a ansiedade, é fundamental lembrar que a virtude e a sabedoria não são apenas conceitos abstratos, mas sim práticas que podemos incorporar em nossa vida diária. Seja em um ambiente de trabalho desafiador ou em relacionamentos pessoais complicados, a busca pela virtude nos fornece as ferramentas necessárias para enfrentar qualquer situação com dignidade e coragem. A prática da virtude nos ajuda a desenvolver um caráter forte e resiliente, capaz de enfrentar as tempestades da vida com serenidade. E assim, ao nos dedicarmos a essa jornada, começamos a descobrir que a verdadeira liberdade não está em nos livrarmos das dificuldades, mas em como escolhemos enfrentá-las. A ansiedade pode perder seu poder sobre nós quando decidimos agir com virtude e sabedoria, criando um espaço interno de paz que nos permite navegar pelas incertezas da vida com confiança e clareza. Em última análise, ao refletirmos sobre a filosofia estoica,
percebemos que a verdadeira transformação começa em nós. A busca pela virtude não é apenas uma resposta à ansiedade, mas uma maneira de viver que nos conecta com nosso eu mais profundo e autêntico. Quando nos comprometemos a cultivar a virtude e a sabedoria, podemos não apenas enfrentar nossas ansiedades, mas também inspirar outros a fazer o mesmo. A vida é um convite a praticar a virtude em cada escolha que fazemos. E ao aceitarmos esse convite, começamos a construir uma vida mais plena e significativa. A ansiedade é uma experiência comum e muitos de nós já nos pegamos questionando por que nos sentimos assim. Ao explorarmos essa questão, encontramos um conceito profundo que pode ser de grande ajuda: a prática do desapego emocional. Essa ideia, central na filosofia estoica, nos convida a refletir sobre como podemos nos libertar das amarras que nos prendem a emoções intensas, especialmente em momentos de perda ou decepção. O desapego emocional não significa que devemos ignorar nossos sentimentos ou nos tornar indiferentes. Em vez disso, trata-se de aprender a observar nossas emoções sem nos deixarmos dominar por elas. Imagine-se diante de uma situação difícil, como a perda de um emprego ou o término de um relacionamento. É natural sentir tristeza, ansiedade e até mesmo raiva. No entanto, ao praticar o desapego emocional, conseguimos entender que essas emoções são reações temporárias e que não definem quem somos. Um exemplo prático pode ser encontrado na forma como lidamos com a perda de um ente querido. É compreensível que a dor e a tristeza sejam avassaladoras. No entanto, ao nos desapegarmos da ideia de que nossa felicidade depende da presença dessa pessoa, podemos começar a encontrar paz. Isso não quer dizer que esqueceremos a pessoa ou que a dor desaparecerá de imediato. Em vez disso, aprendemos a valorizar as memórias e o amor que compartilhamos, permitindo-nos seguir em frente com a vida, mesmo sem a presença física daquela pessoa. Outra situação comum envolve a decepção em relacionamentos. Quando depositamos nossas expectativas em outra pessoa, corremos o risco de ficarmos profundamente magoados quando essas expectativas não são atendidas. A prática do desapego emocional nos ensina a amar e a nos conectar com os outros, mas sem nos prender a resultados específicos. Podemos apreciar a companhia de alguém, mas ao mesmo tempo, reconhecer que a felicidade é uma escolha pessoal, não algo que depende do comportamento do outro. Ao fazer isso, encontramos uma liberdade que nos permite viver plenamente, independentemente das circunstâncias externas. Marco Aurélio, um dos mais influentes filósofos estoicos, frequentemente refletia sobre a importância do desapego em seus escritos. Ele nos lembrava que a vida é cheia de incertezas e que, ao nos apegarmos a coisas que estão fora do nosso controle, aumentamos nossa ansiedade. Em suas meditações, ele enfatizou a necessidade de focar no que podemos controlar: nossas próprias ações e reações. Essa abordagem nos ajuda a cultivar um estado de espírito mais equilibrado, onde a ansiedade se torna menos prevalente. A prática do desapego emocional também nos permite desenvolver uma maior resiliência. Quando aprendemos a não nos identificar plenamente com nossas emoções, podemos lidar melhor com desafios e adversidades. Isso não significa que não sentiremos dor ou tristeza, mas sim que conseguiremos reconhecer essas emoções como parte da experiência humana, sem nos deixarmos consumir por elas. Essa resiliência é fundamental para enfrentar as inevitáveis dificuldades da vida. Além disso, o desapego emocional pode ser uma ferramenta poderosa para melhorar nossos relacionamentos. Quando nos desapegamos da necessidade de que o outro atenda a todas as nossas expectativas, criamos espaço para uma conexão mais autêntica. Podemos nos relacionar de maneira mais saudável, apreciando a presença do outro sem a pressão de que eles precisam nos fazer felizes. Essa liberdade mútua permite que os relacionamentos floresçam de uma maneira mais genuína. A sabedoria estoica nos ensina que, ao adotarmos essa perspectiva, encontramos um caminho para a paz interior. Ao invés de nos preocuparmos com o que pode dar errado, podemos nos concentrar no que podemos aprender e como podemos crescer a partir das experiências.
Essa mudança de foco é um passo essencial para reduzir a ansiedade e encontrar um sentido mais profundo na vida. À medida que nos aprofundamos nessa prática, é importante cultivar a autocompaixão. O desapego emocional não deve ser confundido com a negação ou a repressão de emoções. É perfeitamente natural sentir tristeza ou decepção, e essas emoções têm seu lugar em nossas vidas. O que buscamos é a capacidade de, ao praticar a autocompaixão, permitimos que nossos sentimentos existam, mas também escolhemos não permitir que eles controlem nossas ações e reações. Em resumo, a prática do desapego emocional, como ensinada pelos estoicos, oferece um caminho valioso para lidar com a ansiedade. Ao aprender a observar nossas emoções, a valorizar as experiências, sem nos prender a resultados específicos, e a cultivar um estado de espírito resiliente, podemos encontrar um equilíbrio que nos permite viver com mais tranquilidade. Marco Aurélio nos legou ensinamentos que ainda ressoam fortemente hoje, lembrando-nos da importância de focar no que está dentro do nosso controle. Ao fazermos isso, não apenas reduzimos nossa ansiedade, mas também encontramos um sentido mais profundo e duradouro na vida. Por meio do desapego emocional, começamos a compreender que a verdadeira liberdade reside em nossa capacidade de viver plenamente, independentemente das circunstâncias que nos cercam. Essa abordagem não apenas transforma nossa relação com a ansiedade, mas também enriquece nossas experiências e nos conecta mais profundamente com a vida. Assim, à medida que navegamos por nossas emoções, podemos aprender a dançar com a vida, em vez de sermos arrastados por ela, encontrando serenidade mesmo nas tempestades. A ansiedade é uma experiência universal e muitos de nós nos perguntamos: por que estamos sempre ansiosos? Neste vídeo, vamos explorar como a filosofia estoica pode nos ajudar a entender e superar essa condição. Um dos princípios centrais do estoicismo é o conceito de viver de acordo com a natureza. Mas o que isso realmente significa? Viver de acordo com a natureza implica em aceitar a realidade como ela é e encontrar nosso lugar dentro desse grande tecido da existência. Isso nos leva a refletir sobre o nosso papel no mundo e a maneira como interagimos com ele. Quando falamos sobre viver de acordo com a natureza, estamos nos referindo não apenas à natureza física, mas também à natureza humana. Isso significa reconhecer nossos limites e virtudes, assim como as circunstâncias que nos cercam. Muitas vezes, a ansiedade surge quando tentamos lutar contra a realidade ou quando nos sentimos desconectados de nosso verdadeiro eu. Ao aceitarmos quem somos e qual é o nosso papel no mundo, podemos começar a reduzir essa tensão interna que nos causa tanta angústia. Um exemplo prático disso pode ser encontrado nas situações cotidianas. Imagine que você está enfrentando um desafio no trabalho. Se você se concentrar apenas no resultado e na pressão que isso gera, é provável que sinta ansiedade. No entanto, se você mudar seu foco para o que pode controlar, suas ações, sua dedicação e sua integridade, começará a ver a situação sob uma nova luz. Você está cumprindo seu papel da melhor maneira possível, agindo com racionalidade e ética, e isso traz uma sensação de paz que pode dissipar a ansiedade. Os estoicos, como Sêneca e Epicteto, nos lembram que a felicidade não vem de fatores externos, mas sim da nossa atitude em relação a esses fatores. Sêneca, por exemplo, disse que a verdadeira felicidade é viver em harmonia com a natureza. Quando internalizamos essa ideia, percebemos que a paz interior não é algo a ser buscado fora de nós, mas sim um estado de ser que podemos cultivar, ao aceitarmos o que está além do nosso controle e focarmos no que realmente podemos mudar. Outro aspecto importante de viver de acordo com a natureza é agir com integridade. Isso significa que devemos alinhar nossas ações com nossos valores e princípios, independentemente das circunstâncias externas. Quando nos afastamos de nossos valores ou tentamos nos conformar a padrões que não ressoam com nossa verdadeira essência, a ansiedade pode surgir. Por outro lado, quando vivemos de maneira autêntica e coerente, encontramos um senso de propósito que nos ajuda a navegar pelas incertezas da vida.
Os estoicos também enfatizam a importância da razão. A razão é nossa ferramenta mais poderosa para lidar com a ansiedade. Ao nos permitirmos refletir sobre nossas emoções e reações, podemos descobrir que, muitas vezes, nos preocupamos com coisas que estão fora de nosso controle. Epicteto nos ensina que não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. Essa percepção é fundamental para libertar-nos da ansiedade. Se pudermos aprender a questionar nossas crenças e a adotar uma perspectiva mais racional, podemos transformar o modo como enfrentamos os desafios da vida. Agora, ao refletirmos sobre a ideia de viver em harmonia com a natureza, é crucial considerar como isso se aplica em nosso dia a dia. Muitas vezes, nos deixamos levar pela pressão social, pelas expectativas dos outros e pelas comparações que fazemos com a vida alheia. Isso nos leva a uma constante insatisfação e, consequentemente, à ansiedade. Contudo, ao entendermos que cada um de nós tem um caminho único e que a verdadeira felicidade não é medida pelo que os outros fazem, começamos a nos libertar dessas correntes. A prática do estoicismo nos convida a olhar para dentro e a alinhar nossas ações com quem realmente somos. É um convite à autoexploração, à compreensão de nossos próprios valores e à aceitação das imperfeições da vida. Quando aceitamos que a vida é repleta de altos e baixos e que a incerteza faz parte da nossa experiência humana, podemos começar a relaxar em relação ao futuro. A ansiedade muitas vezes surge do medo do que está por vir, mas se concentrarmos em viver no presente e em agir de acordo com nossos princípios, podemos encontrar uma serenidade que nos escapava. É importante lembrar que viver de acordo com a natureza também envolve uma conexão com o mundo ao nosso redor. Isso significa ter empatia pelos outros e entender que todos estamos juntos nessa jornada. A solidariedade e a compreensão mútua podem nos ajudar a reduzir a ansiedade, pois nos lembramos de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Os estoicos nos ensinam a ver a humanidade como uma grande família, onde todos enfrentam desafios e comemorações em conjunto. Para concluir, ao vivermos de acordo com a natureza, não apenas aceitamos nosso papel no mundo, mas também encontramos a integridade e a paz que tanto buscamos. A filosofia estoica nos oferece ferramentas valiosas para enfrentar a ansiedade, permitindo-nos ver além das nossas preocupações e medos, focando no que realmente importa. Ao internalizarmos essas lições, podemos nos libertar das amarras, da ansiedade e encontrar um caminho mais pleno e significativo através da vida. Portanto, ao enfrentarmos a ansiedade, lembremos sempre de voltar a esses princípios estoicos que nos guiam a viver em harmonia com nós mesmos e com o mundo que nos rodeia. Você já parou para pensar por que a ansiedade parece estar sempre presente na sua vida? Neste vídeo, exploramos a sabedoria do filósofo Antípatro de Tarso e como os princípios estoicos podem ser a chave para aliviar essa tensão constante. A filosofia estoica nos ensina que a ansiedade muitas vezes surge de nossa luta para controlar o que está além de nossas capacidades. Ao focarmos no que podemos mudar, nossos pensamentos e ações, começamos a reduzir a pressão que sentimos. Ao longo dos últimos minutos, discutimos como identificar os gatilhos da ansiedade e como a prática da aceitação pode transformar nossa perspectiva. Lembre-se de que, segundo os estoicos, não são os eventos em si que nos perturbam, mas a maneira como interpretamos esses eventos. Ao praticar a racionalidade e a reflexão, podemos cultivar uma mente mais tranquila e resiliente. A chave para aplicar esses conceitos no seu dia a dia é a prática constante. Comece a observar suas reações, desafie seus pensamentos negativos e busque a serenidade nas pequenas coisas. Incorporar a filosofia estoica em sua rotina não é um processo instantâneo, mas um caminho que vale a pena percorrer. Agora, eu te convido a agir. Comece hoje mesmo a aplicar esses ensinamentos na sua vida. Comente abaixo como a filosofia estoica tem impactado sua maneira de lidar com a ansiedade. Inscreva-se no canal para mais conteúdos que podem te ajudar nessa jornada. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com quem você sabe que precisa ouvir isso. Lembre-se das palavras de Epicteto.
não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Reflita sobre isso e permita que essa sabedoria guie seus passos rumo a uma vida mais tranquila e plena.